Existe um galho morto no nosso processo de mortificação que se chama autocontentamento. Autocontentamento é uma coisa muito perigosa. O próprio nome para um cristão, né? Já não combina. Autocontentamento. A pior coisa da qual nós precisamos ser purificados é a questão do autocontentamento, né? E da indiferença também, que é terrível. O extremo deste tipo de comportamento é quando alguém diz que essa cidade vai para o inferno. Imagina. Porque eu tenho que passar meu tempo orando por eles. Não só pela nossa cidade, pelo mundo todo nós devemos orar. Olha uma briga aqui de diadema e de óculos, só Jesus. Existem alguns pastores em um estado de autocontentamento que não querem ao menos estar debaixo do mesmo teto com outros pastores da mesma cidade. Me perdoe. Deu sono agora. É claro que estes pastores querem ver a cidade toda salva. Eles não são tão malignos, mas querem ser os que farão isto. Eles dizem: se um grupo evangelístico não vier atrás de mim, da minha igreja, eles não terão meu apoio. É o próprio Jesus, né? Caminhando sobre a face da terra. Aí é complicado, né? Nós somos servos. Nós somos aqueles, matei um pernilongo aqui, mesmo com chuva entrou aqui. Nós somos servos. Jesus, ele lavou os pés dos apóstolos, simbolizando para nós que aquele que quer ser grande no reino dos céus deve servir, não deve querer ser servido, né? Então, esse pastor aí tá meio equivocado. Eu acho que ele não leu a Bíblia não, sabe? Olha, isto é chamado indiferença ou autocontentamento. E eu chamo também de egoísmo, muito egoísmo. E faz parte dos 40%. É uma grande tarefa para o Espírito Santo cortar este galho morto. O Espírito Santo precisa cortar o galho morto da indiferença de nossas vidas antes que busquemos o reavivamento acima de qualquer desejo egoísta. Até sermos purificados de autocontentamento, sempre estaremos preocupados com o meu estilo de vida e com o meu conforto, mais do que com a salvação das pessoas. Pessoalmente, o diabo já tentou usar inúmeras vezes o autocontentamento como um meio para me impedir de entrar no melhor de Deus para mim. O inimigo cochichava na minha mente: por que você não descansa e relaxa? Você tem uma ótima unção, você tem ótimos cultos, centenas de pessoas são cheias do Espírito Santo em questão de semanas, não é mesmo? Você não está sempre fazendo conferências? Por que você não para um pouco e fica onde você está? É um bom lugar para parar. Todas as vezes que eu tentei dar um tempo para entrar na minha zona de conforto, encontrei um forte ataque do inimigo. Minha carne dizia: bem, por que eu não fico onde estou espiritualmente? Por que me submeto a mais batalhas com o diabo? Por que eu não posso viver confortavelmente com os outros pastores? Eles parecem ser tão contentes e felizes. Pior que é, meus amigos. A história é essa. Sabe? É a gente se importar. A gente saber que a gente precisa ir além. Eu me lembro da clínica, quando eu trabalhava lá, eu era voluntário, né? E dia de chuva, podia estar caindo maior pé d'água que fosse, eu ia, comprava, botava bota, ficava toda lameada, era sombrinha, carregando peso, carregando livro, com criança, meu neto era criança ainda, ia conosco, sabe? E eles mesmo, quando nós chegávamos lá, nossa, né, chuva segura a senhora, se eu não sou de açúcar. Eu sempre pensava, poxa, hoje é o dia que eu comecei com alguém semana passada, é o dia que eu vou recolher o feedback daquilo que foi falado. Por qual motivo? Se chover eu não vou lá? Não tem essa não, eu nem entendia. Por que eu teria que agir assim? Não. E eles falavam que era diferente. Glória a Deus.
quero continuar assim. Bom, a minha carne sempre tenta me convencer a estar satisfeito, mas veja, a fome no interior do meu espírito sempre foi mais forte do que a voz da minha carne. Eu só consigo andar na carne até que se torne insuportável. Eu fico completamente triste e permaneço daquele jeito até conseguir resistir ao meu contentamento e começar a buscar fervorosamente a Deus de novo. O Espírito Santo quer nos amadurecer através da revelação da palavra de Deus, para que olhemos para o galho morto do autocontentamento de nossas vidas e digamos: eu tenho nojo disto. Espírito Santo, por favor, corte-o. Ele também se alegra se olharmos para aquele galho e admitirmos honestamente: Deus, eu não quero que este galho seja cortado. Neste momento apenas precisamos fazer uma coisa: continuar orando em línguas, pois iremos querer nos livrar daquele galho morto e horrível. É assim que funciona o processo de edificação. E é verdade. Teve coisas na minha vida que eu falava assim: eu não consigo, eu não sei. E de repente eu consegui. Mas eu não parei de orar, de pedir a Deus. E realmente é assim que acontece. Podem acreditar. Quando Deus corta, amados, das nossas vidas os galhos secos, Ele corta um mau hábito alimentar, Ele corta talvez um apego ao dinheiro, com certeza, né? O dinheiro não é o mal, é o apego a ele que nos faz mal. Tudo que é exagerado, Ele corta. E é muito bom que Ele corte isso mesmo, porque outros galhos frutíferos nascerão. Mentir também é um outro galho morto terrível. A mentira não é de Deus. Levou muito tempo que eu quisesse admitir que esse autor, no caso, ele mentia. No meu caso, a mentira era geralmente uma forma de enganar alguém. Mas é claro que você nunca fez isso. Nós nunca fizemos isso, né? Enganar alguém. Um exemplo. Seu filho atende o telefone e você pergunta: quem é? É Maria! Diga que saí. Então você sai e fecha a porta. Seu filho diz a Maria: meu pai saiu, quer dizer, ele não está aqui. Tecnicamente, você não está lá. Você pode raciocinar e dizer: eu não menti. Bem, então por que você está se explicando? Ou então, uma pessoa pode mentir porque ela não quer mostrar o que realmente é. Por exemplo, ela pode ser preguiçosa. Talvez ela não tenha feito o que disse que faria. Então, ela tenta encobrir a verdade. Eu fiquei meio ocupado. Você não estava ocupado, seu preguiçoso. Você poderia ter feito o que deveria. Ai, Deus. Você responde: eu gostaria muito de ir, sabe? Mas algo surgiu para eu fazer. Né? Quando um amigo pergunta, né? Você vai ao culto hoje à noite? Convide-me para jantar com você para que eu tenha uma desculpa, pois eu não quero ir ao culto. Por que você mentiu? Bem, eu não queria machucar meu amigo. Você não precisa machucá-lo, apenas diga: acho que não vou hoje à noite, mas, pelo amor de Deus, fale a verdade. Deixe-me dizer o que faz uma mentira branca ser tão perigosa. Mentira branca, tem arma branca e tem mentira branca também. Lá em Efésios 6:11, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Perceba que a primeira parte da armadura é a verdade. Depois que você disse a seu filho para mentir por você, ou depois de ter enganado alguém, encobrindo a verdade, o diabo vem com um segundo ataque, em seguida com um ataque. Você diz: eu amarro você. O diabo responde: cala a boca. Você não pode me resistir sem a sua armadura espiritual. Então, antes de pensar em me amarrar, pare de mentir. O Espírito Santo queria cortar o galho morto da mentira ou de enganar as pessoas da minha vida, de uma vez por todas. A maior mentira que contei à minha mulher, antes de nos casarmos, foi que eu não havia mentido. Eu também lhe disse que não havia ficado bêbado, nem feito coisas erradas, sendo que, na realidade, eu havia feito. Então, ele cometeu essas coisas, né? E ele conta que depois que eles se casaram, estavam conversando com outros crentes numa noite, né? Um deles começou a falar sobre o estilo de vida de pecado do qual tinha sido liberto. Aí a esposa dele disse:
o Dave nunca fez isso, mas na realidade eu havia feito aquilo. Era uma das coisas que eu havia mentido antes de nos casarmos. Daquele momento em diante, parecia que sempre que minha mulher conversava com alguém, ela confirmava minha mentira sem saber. Ela pegou minha mentira e espalhou em todos os lugares, porque eu ainda não havia dito a verdade. Eu ouvi ela dizer: bem, meu marido nunca fez isso. Eu pensava, eu fiz sim, menti para todo mundo. Não vou mais mentir, mas esta é uma mentira que ela continua confirmando. Preciso contar, mas eu não quero. Mais tarde eu comecei a jejuar e orar em línguas por longas horas. E a brilhante luz do Espírito Santo começou a iluminar aquelas barreiras espirituais que estavam escondidas nas minhas trevas. Posso me lembrar de me sentir cada vez mais culpado pelas mentiras que contei à minha esposa. Então, finalmente, orei a ponto de dizer a Deus: tudo bem, Senhor, eu vou contar-lhe que menti. Acabei encontrando uma desculpa para não lhe contar naquele dia. Então, o Senhor me acordou no meio da noite e disse: pensei que você fosse contar a ela. Sentei na cama e abri meus olhos. Não conseguia voltar a dormir até que fiz outro acordo com Deus. Tudo bem, vou contar-lhe, Senhor. Está certo. Quando? O Senhor disse para ele: amanhã. Com isso, consegui voltar a dormir. Mas no dia seguinte, encontrei a mesma desculpa para dizer: vou lhe contar mais tarde. Então o Senhor me acordou novamente na noite seguinte. Ele não iria me deixar escapar com aquela mentira. Eu tinha duas opções: parar de orar em línguas ou parar de mentir. Orar em línguas mantinha minha consciência viva, mas me recusava a lidar com a mentira que me mantinha atormentado. Muitos cristãos se encontram nesta posição, mas a maioria deles desiste da oração porque eles não querem lidar com o problema. Então, após dias de batalha, eu estava sentada em meu escritório sentindo-me todo desorientado. Minha secretária entrou e disse: você parece cansado? Eu estou mesmo enfrentando muitos problemas. O que você tem feito? Parece que um rolo compressor espiritual está passando por cima de mim, mas vou superar. Estou num processo de estabelecer minha fundação na pureza do espírito. Uma noite, finalmente, decidi contar a verdade para a esposa, levando-a a um fast food para comer um hambúrguer. Ignorância minha achar que levando-a para comer fora amenizaria o choque, então eu cuidadosamente entrei no assunto. Você se lembra quando eu disse para aquelas pessoas que eu nunca andei na farra igual aos outros? Bom, a verdade é que fui como qualquer outro pecador, então continuei a contá-la toda a verdade. Ela estava admirada, dizendo: oh meu Deus, enquanto eu relatava como tinha sido minha vida antes que fosse salvo. Você deve se perguntar: e agora? Você não mente mais a sua esposa? Bom, depois de passar por aquela prova entre eu e o Espírito Santo, você acha que começaria a mentir de novo? Não. Eu deixei purificar e podar aquele galho morto em mim. Agora, a minha esposa e eu confiamos um no outro completamente. Então, o processo de edificação despertou minha consciência e me edificou a ponto de eu estar disposto a lidar com o meu pecado. Meu homem interior tinha sido fortalecido com poder para colocar aquela obra carnal para morrer. Como resultado daquele processo de purificação em minha vida, me posicionei da seguinte forma: por causa da imutabilidade de Deus, é impossível que ele minta. Portanto, se existe um padrão que colocarei acima de qualquer outro, é a ausência total de mentira e engano. E eu uso a verdade com toda pureza de espírito. Eu me recuso a abrigar qualquer mentira que deturpe a verdade dentro de mim. O Espírito Santo espera pacientemente que você entregue sua autoridade a ele, porque ele tem uma obra a fazer dentro de você. Ele fortalecerá seu homem interior, seu espírito humano nascido de novo, com poder suficiente para colocar para morrer os feitos da carne, purificar e podar cada galho morto de sua vida, um a um. Ao fazê-lo, o Espírito Santo tem a liberdade de aumentar seu trabalho de revelar mistérios divinos para o seu espírito. Olha que lindo, né? Então, uma coisa é certa: quer seja mortificação ou revelação, suas orações no Espírito estão sendo respondidas. Mortificação, pessoal, então, é não parar de orar, que tudo vai fluir e vai acontecer como tem que acontecer. Amém? Aleluias! Querido irmão, querida irmã, curta, por favor, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva, a fim de que possamos ir além. Muito obrigada, gratidão. Até o próximo vídeo.